nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 a 17. Façamos então a leitura da palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nessa epístola de Paulo a Timóteo, ele tem dado grande ênfase ao papel que ele mesmo tinha e que Timóteo também deveria assumir e cumprir, de defender a verdade, de ser um porta-voz de Deus neste mundo, de falar a verdade. O apóstolo Paulo, no contexto imediato, aqui no verso 13, falou que homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, quando essa degeneração prossegue no meio do mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que não conhecem a verdade, indo de mal a pior, eles mesmos enganados e eles também enganando aqueles que o seguem. O apóstolo Paulo, então, convoca Timóteo a ser uma luz no meio de um mundo de trevas. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ou seja, ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, você por outro lado conhece a verdade, você por outro lado sabe o que realmente é real, você aprendeu a verdade, enquanto as pessoas estão indo de mal a pior, sendo enganados e enganando, você não é enganado, você sabe a verdade. E a ideia toda é que Timóteo conhece a verdade porque ele conhece a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, e ele conhece Jesus Cristo, que é a verdade em pessoa. Jesus Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo essencialmente isso: Timóteo, não desvie, permaneça no certo, permaneça no que é verdadeiro. E você percebe aqui essa mensagem tão clara de Paulo, que a mensagem crida na igreja primitiva, sob a direção apostólica, a mensagem apostólica, o que era pregado ali, é a verdade para todas as épocas. Não era uma boa ideia para aquela época, que depois poderia ser abandonada no raiar de uma ideia melhor. Não, permaneça naquilo que aprendeste. A mesma verdade continuará sempre sendo a verdade, continue nessas mesmas doutrinas, nessa mesma verdade. E o apóstolo Paulo então diz: porque afinal de contas, Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. De quem é que Timóteo havia aprendido? Bem, nós sabemos que Timóteo havia acompanhado o apóstolo Paulo, havia aprendido muita coisa com o apóstolo Paulo. Ele mesmo fala sobre isso no capítulo 2, onde ele diz: o que da minha parte tenho ouvido e aprendido, isso mesmo transmite a outras pessoas também fiéis, para continuar transmitindo essa mensagem para frente, indefinitivamente até a volta de Cristo. Mas a verdade é que, além disso, também Timóteo havia aprendido a verdade antes de conhecer Paulo, porque Paulo chega na sua cidade natal em certa altura de sua vida e já o conhece crente, já o conhece convertido. O verso 15, Paulo prossegue e diz: desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo: você sabe de quem você aprendeu da Bíblia, você aprendeu através das Escrituras, você sabe isso desde a infância. E os primeiros que ensinaram a palavra de Deus a Timóteo, claro, foram sua mãe e sua avó. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, Paulo faz menção disso. Ele diz que a fé que Timóteo tinha é a mesma que primeiramente habitou na avó de Timóteo, Lloyd, e na mãe de Timóteo, Eunice. E ele então sabe que essa transmissão da verdade chegou através de uma mãe fiel, aparentemente
o pai de Timóteo não era cristão, mas sua mãe era, e a sua avó também já era uma judia fiel, esperando a verdade do Messias, mesmo antes da vinda de Cristo. Então, quando Jesus veio, ela também sendo uma pessoa que creu e se converteu ao Messias de Israel, Jesus Cristo. Então, nós não devemos subestimar a influência que essa mensagem transmitida por mãe e vó dentro de casa teve na vida de Timóteo. Essa foi ali, desde a infância, uma influência sobre sua vida. E é tão importante aprender a verdade desde cedo. Pessoas que têm suas mentes entulhadas com tanta mentira e tanta falsidade, muitas vezes têm dificuldade de enxergar a verdade. Isso é verdade em qualquer área e na área espiritual também. Então, o que acontece aqui é que o apóstolo Paulo reconhece essa realidade. Agora, observe como foi que Paulo fez menção da Bíblia no verso 15. Ele diz: desde a infância sabes as sagradas letras, letras sagradas, uma referência à Bíblia, palavra muito especial, porque ele está indicando aqui não somente livros sagrados, não somente sentenças sagradas, ou palavras sagradas, mas letras sagradas, muito, muito semelhante ao que Jesus diz quando ele fala sobre um i ou um tio da Escritura, tudo, até o detalhe, sagrado. Agora, o que você encontra então nessa passagem é que o apóstolo Paulo está reconhecendo que é isso que Timóteo aprendeu e é nisso que ele deve permanecer, nas sagradas letras, na Bíblia Sagrada. Afinal de contas, essa mensagem, Paulo diz aqui, é capaz de tornar uma pessoa sábia para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Veja novamente o verso 15, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja só, aqui temos uma coisa muito clara dita sobre a finalidade das Escrituras. As Escrituras são mais especiais do que qualquer outra informação, do que qualquer outro livro, porque a Bíblia pode te tornar sábio para a salvação. A Bíblia pode ser o instrumento da salvação da sua alma, não existe outra coisa que possa fazer isso. Não existe outro livro, outra mensagem. Agora, a Bíblia é singular nisso, porque a Bíblia leva uma pessoa à fé em Jesus Cristo. E veja que Paulo aqui afirma, meio que de passagem, mas afirma que a salvação, que a justificação é pela fé. Veja, ele diz, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, típico do apóstolo Paulo de sempre enfatizar essa realidade que a salvação, que a justificação é pela fé. Então, o apóstolo Paulo aqui está reconhecendo isso. A mensagem da Bíblia é a mensagem de salvação, é a mensagem que a humanidade toda precisa, que eu preciso, que você precisa. Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada, do livro sagrado, das letras sagradas. De grande importância, portanto, a Bíblia. E refletindo sobre isso, o apóstolo Paulo prossegue e faz essa declaração, que é tão maravilhosa que, na verdade, é uma passagem que você deveria decorar se você nunca decorou. Os versos 16 e 17, 2 Timóteo, capítulo 3. Esses versos você deveria ter decorado, você poderia falar isso em qualquer ocasião que alguém te perguntar o que é a Bíblia. Veja só, toda a Escritura, a Bíblia toda, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele então afirma isso, as sagradas letras, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada. A Escritura, na sua totalidade, é inspirada por Deus. E ela é útil, ela é de grande valor, ela serve para ensinar, para repreender quando existe conduta errada, para corrigir quando existem pensamentos errados, para a educação na justiça. Isso, não somente ela é útil em alguma medida, mas veja, ela é útil a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que visão elevada Paulo tem das Escrituras. Ele entende que as Escrituras
são de tal ordem que elas são suficientes para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, isso é grandes coisas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a Bíblia é uma coisa sem igual. A Bíblia é uma coisa fantástica, além do que nós podemos entender. E se existe alguma deficiência em nossa vida espiritual, a Bíblia pode sanar. Se existe alguma deficiência em nossa crença, a Bíblia é a resposta. A Bíblia é útil para isso, para nos deixar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Você já se valeu de todo o potencial da Bíblia? Eu creio que nenhum de nós poderíamos nem imaginar tal coisa, porque ainda tem muita coisa na Bíblia. Então, isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo a Timóteo, do valor da Bíblia, é de enorme importância. Ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, fique firme na Bíblia, permaneça na Bíblia. A Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus. Então, em última análise, quando Paulo fala a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem aprendeu. Na verdade, de quem ele aprendeu? De Deus, porque ele aprendeu da Escritura, e a Escritura é de quem? É de Deus, é a palavra de Deus. Então não é como se ele tivesse aprendido de pessoas. De onde você aprendeu o que você crê hoje? Eu aprendi com minha mãe. Eu aprendi com o apóstolo Paulo. Não, eu aprendi de Deus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso é o que Paulo está aqui enfatizando. Agora vamos pensar um pouco sobre essa palavra inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui, na verdade, eu vou entrar em um assunto que vou falar extensamente sobre isso, porque isso é de grande importância. Então, vai ser o resto dessa mensagem e mais algumas, com certeza, para falar sobre isso. Mas veja só, o apóstolo Paulo aqui está nos dizendo o seguinte: a Bíblia é inspirada por Deus, é o modo em que ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa palavra aqui no grego é a palavra theopneustos. Essa palavra significa que é aquilo que é a respiração de Deus, é como se fosse, sim, saindo das narinas de Deus a respiração, quando Deus exala. É aquilo que sai. Isso é aquilo que procede de Deus. E é muito importante, então, entender o que é esse conceito bíblico de inspiração. Nós usamos a palavra inspiração de diversas formas, e às vezes as pessoas não entendem o que é inspiração exatamente porque os outros usos da palavra inspiração criam essa confusão entre as pessoas. Veja só, quando a Bíblia fala de inspiração, não está falando como nós falamos. Se nós ouvimos, por exemplo, um amigo que canta e ele faz uma apresentação ao vivo e nós falamos com ele depois: poxa, hoje você estava inspirado. Ele estava inspirado por quê? Porque ele cantou excepcionalmente bem, ele atingiu um desempenho superior ao típico, ele estava inspirado. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo, como se Deus tivesse dado ali um empurrãozinho, que o talento humano de um escritor humano que já seria relativamente bom, atingiu um nível artístico elevado e produziu uma literatura que nós chamamos de Bíblia. Não é isso. E nem tampouco estamos falando que a Bíblia te inspira. Você lê a Bíblia, você fica inspirado. Tá, isso pode acontecer, mas não é esse o sentido aqui da palavra nesse contexto. E veja só, a inspiração indica que Deus conduziu o autor, mas não apenas no sentido que Deus lhe deu uma ideia. Deus trouxe a ele um conceito: vamos escrever sobre isso, isso precisa ser escrito. Aí então ele pegou ali uma pena e um papiro, alguma coisa, e começou a escrever, porque Deus lhe deu, vamos dizer assim, despertou nele um pensamento. Não, é mais do que isso, é bem mais do que isso, porque isso talvez daria a ideia de que, mesmo que a iniciativa veio de uma disposição colocada no homem por Deus, o autor humano, com suas limitações como ser humano, ainda escreveria de uma forma sujeito a erros, a limitações de conhecimento, porque na verdade ele apenas é um homem. Mas a Bíblia, quando fala de ser inspirado, é muito mais do que isso. É que Deus mesmo levou o autor a escrever as suas palavras, as palavras de Deus. Agora, mais uma vez, eu tenho que fazer uma qualificação e eu tenho que dizer bem claramente: nós não estamos dizendo
que Deus ficou ditando, o homem escutava e escreveu. Apesar de que existem alguns trechos da Bíblia que são assim, como trechos da lei, onde Deus falou, Moisés foi anotando, ou nos profetas, onde Deus falou e Jeremias foi anotando, e Isaías foi anotando, isso aconteceu, mas só alguns trechos da Bíblia são assim, e nessas partes da Bíblia, na verdade, nós temos uma citação direta de palavras pronunciadas por Deus audivelmente para o autor. Sim, tem trechos da Bíblia que são assim, mas a maior parte da Bíblia não é assim. E as demais partes de toda a Bíblia é escrita sob inspiração de Deus, no sentido que Deus conduziu o autor para escrever as suas palavras. Então, quando você vê na Bíblia, tem algumas Bíblias de edição letra vermelha, né? Jesus falou, tá, aquilo Jesus falou, o resto também Jesus falou, porque é a palavra de Deus do mesmo jeito. Tudo é a palavra de Deus. Mas nós não queremos dizer também com isso que os autores estavam ali e entraram numa espécie de transe, acordaram algumas horas mais tarde com uma coisa escrita e olharam e disseram, o que aconteceu aqui? Não ficaram possessos, por assim dizer. E nem estavam ali escrevendo com uma força, segurando sua mão e fazendo como coisa que se o autor tivesse ali coçado o nariz e largasse a pena, coçando o nariz, a pena ia continuar escrevendo, ele voltaria e continuaria segurando a pena. Não era assim. A Bíblia mostra que a inspiração é Deus, através da mente humana, revelando a verdade ao autor humano e o guiando e superintendendo ao escrever, de forma que ele escrevesse exatamente o que Deus queria que ele escrevesse, sem cometer nunca nenhum erro, sem corromper a mensagem de Deus, mas transmitindo perfeitamente aquilo que Deus buscava comunicar, apesar que o ser humano estava ali atuando e escrevendo naturalmente, usando a sua personalidade, usando ali o que ele era em termos de pessoa. Ele era uma pessoa humana capaz de raciocinar ideias, e Deus então foi conduzindo suas ideias e conduzindo sua expressão, e ele se expressou como pessoa. Então o estilo de escrever de Paulo é diferente, por exemplo, do que de João. Moisés é diferente do que Isaías, e cada um escreve conforme sua própria personalidade. Agora, sendo a palavra de Deus, a Bíblia é então a verdade. Deus não engana, Deus não mente. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém nada que vai ser mentiroso, nem para deliberadamente enganar, e nem porque o autor achava mesmo isso, mas ele se enganou. Então, no fato que ele se enganou, ele errado pode também te contaminar com uma ideia errada. Não existe isso na Bíblia, porque Deus não erra. Eu quero que vocês vejam então como a Bíblia trata essa questão da inspiração. Vejam em Mateus capítulo 1, a partir do verso, ou somente um verso mesmo, Mateus capítulo 1, o verso 22. Eu quero que vocês vejam como a Bíblia trata essa ideia de inspiração. Mateus 1, 22 diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aí ele vai e cita o Velho Testamento. Observe bem como que foi colocado aqui. O que foi que Mateus disse? Para que se cumprisse o quê? O que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Isso é inspiração. O profeta foi usado, mas ele foi um instrumento, Deus falou por meio dele. Foi falado então por quem? Bem, na verdade, a essa altura, poderia-se dizer foi falado pelo profeta, era a palavra do profeta, mas também poderia dizer foi falado por Deus, foi dito por Deus por intermédio do profeta. Está vendo? Veja também em Atos capítulo 1. Quero que vocês vejam como que a Bíblia trata cada palavra da Escritura como sendo, na verdade, a palavra de Deus, aquilo que é dito pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 16, que o apóstolo Pedro faz a seguinte observação: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Veja então como que ele fala:
O que está na Bíblia é o quê? Aquilo que o Espírito Santo proferiu por boca de Davi. Davi foi o instrumento, ele foi a boca do Espírito Santo. Quem falou? Davi falou, Espírito Santo falou, os dois falaram. Na verdade, Davi falou como instrumento que o Espírito Santo usou para falar. Veja também em Hebreus, no capítulo 10. E aqui você vê mais uma vez essa compreensão bíblica de que tudo que está na Bíblia é, na verdade, a palavra de Deus, a palavra que o próprio Espírito Santo transmitiu através de um instrumento humano. Hebreus 10, o verso 15, diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora, o que é curioso aqui é que aqui é uma passagem de Jeremias. O que nós poderíamos dizer é o seguinte: Jeremias escreveu isso. Nós também poderíamos dizer o Espírito Santo disse isso. O Espírito Santo escreveu isso. Porque é exatamente isso que o autor de Hebreus faz. Veja bem como ele se expressa. Essa realidade de que o perdão de Deus é um perdão tão maravilhoso e tão absoluto assim, é testemunhado por quem? Quem dá testemunho disso? O Espírito Santo. Como assim? Como é que o Espírito Santo dá testemunho disso? Sabe aquela passagem lá de Jeremias? Então, após ter dito, porei no seu coração as minhas leis, sobre suas mentes escreverei, ele acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Quem? Quem disse isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo disse isso. Ele testemunha isso. A Bíblia está, então, aqui nos afirmando que a Escritura é, na sua totalidade, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Agora, isso, como eu já disse, não é que foi uma ditação, Deus dando ditado e o homem ali anotando. E temos muitos exemplos disso, e até mesmo o elemento humano foi usado e aparece. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 1. Eu quero que você veja que, mesmo que a Escritura garanta que cada palavra é infalível, não significa que o autor humano se tornou onisciente para escrever, porque isso não aconteceu. Em nenhum momento os autores humanos se tornaram oniscientes e escreveram. A supervisão do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo garantiu que eles não falhariam, que eles não cometeriam nenhum erro, que não falariam nada errado, mas não que eles fossem oniscientes. 1 Coríntios capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo escreve assim: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Agora, quem não se lembra se batizou algum outro? O Espírito Santo? Não, Paulo. E ele está reconhecendo isso aqui, está vendo? E de forma nenhuma, isso aqui é uma negação da inspiração, porque a inspiração quer dizer exatamente isso. É o apóstolo Paulo falando, e ele fala a verdade, ele realmente não lembrava, de nenhuma forma era Deus falando que Deus não sabia. Era um instrumento humano reconhecendo que, a essa altura, eu não me lembro mais se batizei mais alguém. E o Espírito Santo o conduzindo até mesmo nesse momento, e ele está dizendo a verdade. Agora, outra passagem, eu quero que vocês leiam comigo em Lucas, no capítulo 1. Os autores humanos que escreveram os livros se prepararam, planejaram seus escritos e pesquisaram muitas vezes para escrever. Havia situações onde, para escrever sobre certos assuntos, eles então fizeram uma extensa pesquisa e levantamento, se prepararam. Em outros casos, a revelação de Deus lhes veio de uma forma mais direta. Mas veja aqui em Lucas, capítulo 1, o verso 1. O evangelista Lucas escreve: visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição
em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Assim, Lucas abre o seu evangelho. O que ele está dizendo aqui? Isso aqui é muito interessante. Ele diz basicamente o seguinte: outras pessoas antes de mim já escreveram sobre os fatos que se realizaram em nosso meio, do ministério de Cristo, o que aconteceu ali. Outros já fizeram isso e desde o princípio havia as testemunhas oculares que nos transmitiram essas coisas. Lucas não era testemunha ocular. Ele diz: a mim me pareceu bem também fazer isso. Mas depois de uma acurada investigação, ou de uma detalhada, de uma precisa investigação, desde a sua origem, para dar tudo por escrito. Então ele escreveu um livro, mas ele pesquisou. E Lucas dá detalhes que mais ninguém dá. Lucas, ele mesmo diz que ele foi e entrevistou pessoas e perguntou testemunhos oculares o que aconteceu. E algumas coisas que são tão interessantes. Lucas, por exemplo, nos conta detalhes que você encontra no início ali da vida de Jesus, do nascimento de Jesus, aquelas situações, capítulo 1 e 2, coisas que ele só teria como pegar ali se ele conversasse com Maria, com alguém ali da família imediata de Jesus. Só eles teriam essa informação, e ele fez esse levantamento todo e juntou esse material todo. E nisso que ele juntou esse material todo, ele passou então a escrever para dar uma exposição em ordem das coisas que realmente aconteceram. E ele então nos fala, francamente, que foi assim o seu trabalho. Ele não está alegando, veja, que ele estava sentado em sua casa um dia e veio uma voz do céu e disse: você vai escrever. E ele então começou a escrever como um robô automático. Não, ele foi assim que ele juntou seu material. E, no entanto, visto que Lucas era de fato um profeta, escreveu sob inspiração divina, aquilo que ele aprendeu de várias fontes, ele foi orientado por Deus a organizar e a escrever de uma forma perfeita, infalível, transmitindo a coisa de uma maneira tão precisa que se poderia dizer no final, quem escreveu isso aqui foi Lucas, ou também quem escreveu foi o Espírito Santo. Isso aqui é a palavra de Deus. É isso que é inspiração. Veja em 2 Pedro, capítulo 1, a passagem de 2 Pedro que nos fala tão claramente sobre o que é a inspiração divina. O apóstolo Pedro entendeu bem essa realidade. Ele entende que a Bíblia é a palavra profética, ou seja, ela é a palavra de Deus transmitida por profetas. Então, cada pessoa que escreveu algo da Escritura pode ser chamado nesse sentido de profeta. A Bíblia chama Davi de profeta, porque Davi escreveu sob inspiração. Mesmo que Davi não fosse o profeta no sentido de receber revelações, para então falar com as pessoas: Deus falou comigo tal coisa. Para isso até Davi ia a profetas como Natã. Mas, no entanto, quando ele escrevia sob inspiração, ele também era profeta, como Lucas. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Vocês fazem muito bem em atender a Bíblia, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está vendo a sua explicação do que é a Bíblia? Vamos olhar algumas coisas aqui. Ele chama a Bíblia de uma palavra profética confirmada no verso 19, como uma luz que brilha num mundo tenebroso. A luz em meio às trevas, a verdade para quem procura a verdade. E então diz no verso 20, sabendo primeiramente isso, sabendo antes que mais nada isso é o que nós sabemos em primeiro lugar, a coisa mais claramente compreendida, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Isso significa que nada que foi escrito na Bíblia veio da ideia de alguém por aí, de uma ideia de um indivíduo. Particular elucidação quer dizer exatamente isso, uma opinião particular de alguém. Outros livros, sim, é a opinião de alguém, é o que eles acham. Mas a Bíblia, não. Essas escrituras
são palavras proféticas, inspiradas por Deus, e não vêm de particular elucidação, não vêm de uma opinião individual. Pelo contrário, ele diz, verso 21, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. E ele está falando aqui muito claramente no contexto da profecia da Escritura. Ele diz, não existe um verso na Bíblia que surgiu por vontade humana. A pessoa achava isso, aí ela escreveu a opinião dela. Não é isso a Bíblia. Antes ele diz o seguinte, foram homens santos que falaram da parte de Deus. Da parte de Deus, ou seja, a mensagem originou-se com Deus, e eles foram os instrumentos, eles foram os porta-vozes, eles foram os profetas que Deus utilizou para transmitir seu recado à humanidade. Homens santos falaram não a sua própria ideia, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os moveu, os guiou para que escrevessem e ao escreverem, para escreverem corretamente. Agora, irmãos, isso que eu estou afirmando é a fé cristã. É a fé cristã histórica. É tão essencial isso que se pode dizer, quem não crê isso, não crê no cristianismo. E eu quero mostrar isso a vocês. Primeiramente, eu vou citar aos irmãos algumas passagens de escritos de cristãos de tempos antigos. Eu quero que vocês vejam essa ideia de inspiração da Bíblia, que está referido na própria Escritura, é uma coisa que todo cristão leu. E se você voltasse no tempo, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, 1800 anos atrás, qualquer época, e chegasse e falasse o seguinte, aqui, eu não creio em tudo que está na Bíblia, não, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, não. Ninguém reconheceria você como irmão, que era cristão de qualquer época. As pessoas diriam, esse cara aí não é cristão, não converteu ainda, ele pode até gostar alguma coisa de Jesus, mas ele não crê em Jesus, ele não crê na Bíblia. Clemente de Roma foi um cristão do primeiro século, ele viveu, calcula-se, entre 30 até o ano 100 do primeiro século, conviveu com os apóstolos, escreveu o seguinte, tendes estudado as Escrituras que dizem ser a verdade e são inspiradas pelo Espírito Santo, percebeis que não há nelas nenhum erro nem engano. Assim disse Clemente de Roma. Ou seja, a Bíblia, vocês percebem, não tem erro nenhum. Irineu, segundo século, escreveu o seguinte, ele disse que os autores bíblicos foram cheios por Deus, Deus os encheu de um conhecimento perfeito nos assuntos dos quais eles discorreram, de forma que eram incapazes de fazer uma declaração que fosse falsa. Teófilo de Antioquia, segundo século, também escreveu o seguinte, quanto mais, portanto, nós que conhecemos a verdade, que somos instruídos pelos santos profetas, que foram controlados pelo Espírito de Deus, nós conheceremos a verdade. Todos os profetas testificaram em perfeita harmonia uns com os outros e predisseram as coisas que viriam a acontecer por todo o mundo. Assim sendo, o próprio cumprimento das profecias que já se realizaram deveria demonstrar a todos os que valorizam informação, sim, a todos os que amam a verdade, que realmente é a verdade tudo o que as Escrituras nos declaram sobre as épocas e eras passadas, mesmo aquilo que se diz respeito a antes do dilúvio, a saber, como transcorreram os anos desde que o mundo foi criado até agora. Ou seja, Teófilo está dizendo, o que a Bíblia diz é verdade em tudo, até aqueles trechos lá de Gênesis, como foi o mundo antes do dilúvio, aquelas passagens todas, tudo é fato. A Bíblia é assim. As próprias profecias da Bíblia, cumpridas, demonstram isso de uma forma muito, muito clara. Orígenes de Alexandria, também do segundo século, na verdade viveu para dentro do terceiro século, nascido no segundo século, ele escreveu o seguinte, os volumes sagrados
são plenamente inspirados pelo Espírito Santo. Não há nenhuma passagem, nem na lei, nem no Evangelho, nem nos escritos dos apóstolos, essa é da sua forma de dizer, nem no Velho Testamento, nem no Novo, que não seja a palavra de Deus, a verdade divina que procede da inspiração. Agostinho escreveu no IV século o seguinte: estou persuadido que as mais desastrosas consequências nos advirão se acreditarmos que qualquer inverdade possa ser encontrada nos livros sagrados, pois uma vez que se abra a porta para admitir que uma única afirmação poderá estar equivocada nesse tão alto santuário de autoridade, não ficará, por fim, nenhuma sentença desses livros que não virá a ser desconsiderada por quem quer encontre dificuldade em praticar ou acreditar aquilo que está escrito. Ou seja, está dizendo, olha, não tem nada na Bíblia, nenhum erro sequer, nenhum detalhe. Se alguém começar a dizer assim, não, mas eu acho que pode ter alguma coisa que está errada, ele diz, é o caminho para a destruição. Essa pessoa não vai parar tudo aquilo que ela achar inconveniente na Bíblia. Isso aqui eu acho difícil de crer. Ela vai dizer, então deve ser um erro. Isso aqui é difícil de praticar. Deve ser um erro, entendeu? E aí acaba. Ele diz, vai ser a ruína da sua alma se você entrar por esse caminho. Ele diz em outro lugar o seguinte: aprendi a tratar com esse respeito e honra apenas os livros canônicos das Escrituras. Creio firmemente que no caso desses livros, e desses livros apenas, os autores foram completamente incapazes de errar. Quer dizer, eles não eram só inerrantes, eles eram infalíveis, não podiam errar. Era a inspiração divina. E ele diz, portanto, tudo quanto está escrito nas Escrituras deve ser crido absolutamente. Isso é Agostinho. Eu poderia continuar mostrando citações de pessoas ao longo de todos os séculos da Escritura. Nem preciso falar dos reformadores e pós isso, os reformadores que afirmaram tão claramente a autoridade da Bíblia. E as teologias até hoje, de todos aqueles que estão na linha da ortodoxia cristã. Eu quero ler aos irmãos um manual de teologia, escrito por um puritano chamado William Ames. Ele escreveu essa obra em 1639. Ouça o que ele diz sobre a inspiração. Aqui é uma explicação bastante clara. Os únicos que podiam nos dar uma regra de fé e prática por escrito foram aqueles que estavam livres de todo erro por conta da direção infalível que tinham da parte de Deus. Ou seja, regra de fé e prática para a gente, só aquilo que vem de um autor infalível porque ele é inspirado, só isso. E aí ele diz o seguinte: eles escreveram sob inspiração e orientação do Espírito de Deus, de modo que os próprios homens foram como que instrumentos usados pelo Espírito de Deus. E mais adiante, mas a inspiração divina se manifestou entre esses autores em mais que uma maneira. Algumas coisas sobre os quais eles escreveram eram-lhes completamente desconhecidas antes que lhes fossem reveladas, como os detalhes da criação no passado, ou a predição das coisas que lhes eram futuras. Outras coisas os escritores já conheciam anteriormente, como a história do ministério terreno de Cristo, registrado pelos apóstolos. Algumas coisas lhes vieram por conhecimento natural e outras coisas de modo sobrenatural. Nas coisas que antes lhes eram escondidas e desconhecidas, a inspiração lhes revelou isso de forma sozinha. Nas demais coisas que já conheciam por meios naturais, foi dada aos autores um zelo e precisão pela assistência divina, de modo a assegurar que em nada errassem. Em todas as questões sobre as quais a inspiração divina discorreu, o que é certo ou errado, o que é verdadeiro e o que é falso, Deus controlou não apenas os assuntos sobre os quais eles escreveram, mas também governou a própria escolha de palavras feita por cada autor humano ao se expressar,
sem com isso tolher cada autor de empregar a linguagem que fosse mais natural à sua personalidade e condição. Essa é a declaração da inspiração. Isso que os cristãos têm crido e sempre creram. Agora, eu quero dizer uma coisa, eu afirmei agora há pouco, que em outras épocas você seria imediatamente rejeitado como cristão se você dissesse: eu não creio que a Bíblia é infalível, que ela é toda verdade. Eu assim, respeito muito a Bíblia, mas não acredito que ela é infalível, inerrante. Eu quero sustentar isso, porque eu creio que é um conceito popular hoje achar que você pode ser um cristão mesmo não acreditando na totalidade da Bíblia, mesmo não acreditando na inspiração, como eu tenho dito aqui, como Paulo está afirmando nesse texto. Mas, de fato, irmãos, isso é um grande equívoco, e não pense que só porque hoje em dia se tornou comum falar nesses termos que seja assim. Hoje em dia é muito comum cristãos professos negarem a crença na Bíblia. Pessoas dizerem: eu sou cristão, mas isso revela que seu cristianismo não passa de uma herança cultural, não é uma fé pessoal e não é a fé cristã histórica, é uma outra religião. Essas pessoas não podem realmente dizer: eu sigo Jesus Cristo. Um pastor luterano dos Estados Unidos, em 1969, fez uma investigação sobre o declínio da crença na Bíblia em sua denominação. E veja que nos Estados Unidos a denominação luterana é dividida em dois grupos principais. Tem o Sínodo de Missouri e tem a Igreja Luterana Americana. E nessa época, em 1969, ele constatou o seguinte: o Sínodo de Missouri, que era mais conservador, tinha entre seus ministros a seguinte realidade: os ministros acima de 55 anos de idade, veja bem, os ministros naquela época acima de 55 anos de idade, 90% deles acreditavam que a Bíblia era inerrante e a palavra de Deus inspirada. 90% dos ministros, mas não a totalidade. Abaixo de 35, os ministros ordenados, aí já era apenas 63%, um pouco mais que a metade. Está vendo o caminho para o desvio? Isso foi em 1969. Hoje, a porcentagem já está muito mais baixa. Mas naquela mesma época, a outra denominação luterana, que era mais liberal, os pastores acima de 50 anos de idade, apenas 50% deles, 55 anos, apenas 50% deles acreditavam que a Bíblia era inerrante. E aqueles que estavam abaixo de 35, 6%. Ou seja, a incredulidade estava tomando conta daquele grupo. Hoje esse grupo já apostatou totalmente. E olha, é uma realidade que cristãos que creem na Bíblia não têm nada a fazer cooperando com pessoas que não creem na Bíblia, como se fossem irmãos. Eles são incrédulos e a sua doutrina infecta como gangrena e se espalha pelo corpo. Tem que cortar, desassociar e dizer: nós não seremos parte de uma mesma associação eclesiológica com pessoas que não creem na Bíblia, porque a coisa vai só se alastrando. E a Igreja Luterana Sínodo de Missouri hoje já está muito abaixo dessa estatística, dessa época aqui. A incredulidade prevalece e reina. E é um ou outro que você encontra que acredita isso. Me lembro de uma professora de alemão que eu tive, que era alemã e cresceu dentro de casa no período comunista na Alemanha Oriental. E ela falou sobre como a sua avó falava com ela o seguinte: olha, minha neta, a Bíblia é a palavra de Deus, não deixe de crer na Bíblia. Mas ela disse que sua mãe já não acreditava e ela não acreditava. No entanto, sua mãe se considerava cristã, ela não. Está vendo como que é? Irmãos, é a porta de saída. Se você é uma pessoa que diz: não, eu sou cristão, só não creio na Bíblia, pode ter certeza, seu filho ou seu neto, nem cristão, vai dizer que é. É assim. Você, na verdade, já está fora do rumo.
Mas o que Jesus cria sobre a Bíblia? Nós podemos reconstruir isso com bastante facilidade, sabe? Mesmo os maiores céticos que não acreditam no relato do Novo Testamento como uma mensagem íntegra, completa, não disputam certas partes do Novo Testamento. Certas coisas que a Bíblia diz que Jesus falou, eles talvez duvidem. Mas outras coisas eles dizem, não, isso aí foi Jesus realmente que disse, isso aí eles aceitam. E é interessante que as declarações de Jesus com respeito à palavra de Deus estão entre as coisas menos contestadas. Até os céticos liberais que não acreditam que o Novo Testamento seja um relato perfeito, acreditam que ele é correto em relatar a postura de Jesus sobre a Bíblia. Então é interessante isso, porque não existe ninguém na área de estudos bíblicos, da erudição, que tenha qualquer seriedade que disputaria a ideia de que o Novo Testamento tem algum valor histórico em nos falar o que era o pensamento de Jesus sobre algumas questões, e essa questão, isso é questão de unanimidade. E qual é a postura de Jesus que você encontra no Novo Testamento? Sabe, você vai encontrar uma coisa, você lê a Bíblia, você vai descobrir o seguinte: os autores da Bíblia amavam a Bíblia, mas Jesus amava mais. Jesus amava mais. Uma em cada 10 palavras que Jesus falou, que está registrado na Bíblia, foram citações diretas da Bíblia. Isso é uma porcentagem bem mais alta do que qualquer outra pessoa que se encontra na Bíblia. Jesus conhecia a Bíblia intimamente e amava a Bíblia profundamente. Se você observar como Jesus reagiu em seus momentos de maior fraqueza e dependência, ele citou a Bíblia. Quando ele estava, após um jejum prolongado, fraco, no deserto, tentado pelo diabo, o que foi que Jesus fez? Citou a Bíblia, era a Bíblia que lhe vinha à mente, a Bíblia que saía da boca. Quando ele estava pregado na cruz, ele citou a Bíblia. Jesus tinha uma mente permeada pela palavra de Deus. Desde menininho, Jesus se dedicou a estudar a Bíblia. Quando ele tinha 12 anos, foi largado lá pelo templo. O que ele foi fazer? Discutir com os que sabiam mais sobre a Bíblia. Jesus era uma pessoa tão focado na Bíblia que é realmente totalmente diferente de qualquer outra pessoa que você vai encontrar, até na Bíblia. Jesus fez essa declaração, veja em Mateus capítulo 5, eu quero que você abra essa passagem, que essa passagem é importante. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo fez uma declaração da autoridade da Bíblia, em que ele dá crédito ao texto bíblico em sua totalidade. O que ele afirma sobre a Bíblia é o seguinte, que a Bíblia é absolutamente perfeita, até mesmo na letra e na partícula de uma letra. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a primeira coisa que você nota, Jesus diz, eu não vi falar que tinha coisa errada na Bíblia, não tem, a Bíblia está certa, eu vim para cumprir sim, mas não para revogar. E aí, então ele diz, não existe nenhum detalhe, nenhum i, nenhum tio. O que é um i ou um tio? Isso são partículas de letras do hebraico, que o Velho Testamento, toda a escritura até então escrita, era o Velho Testamento, e o Velho Testamento em quase sua totalidade é escrita em hebraico. Nas letras do hebraico existem aqueles risquinhos, que podem fazer uma diferença entre uma letra e outra. O i e um tio é isso. É como no português, se uma pessoa estivesse escrevendo assim cursivamente, se colocar um pingo no i, você sabe que é um i, se não tiver um pingo, você pode ficar na dúvida entre um i ou um e meio fechado demais, sabe? Ou um L e um T, tem aquela questão, toda hora eu tenho que corrigir os menininhos que estudam inglês comigo, que um dos erros mais comuns que eles fazem é esquecer de cruzar o T, né? Eles vão até o final da palavra e vão para a próxima, esquecem de voltar e cruzar o T. Pois então, é disso que a Bíblia está falando, nem isso Jesus disse, nem um detalhe assim, que não te impediria nem realmente de reconhecer que palavra foi escrita. Sabe quando você vê uma coisa assim que está faltando um T cruzado, você sabe o que foi isso? Você lê pela palavra no contexto, você sabe, aqui, faltou foi isso. Jesus diz, nenhum erro desse tipo não tem, nem um i, nem um tio, nem isso. Tudo está certo e tudo se cumprirá.
E aí Jesus faz essa declaração, veja o verso 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Sabe o que Jesus acabou de dizer? Que na eternidade, no reino dos céus, o que vai fazer a diferença entre você ser grande ou insignificante é como você se comportou em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia. Se você se empenhou por guardar os mandamentos de Deus na Bíblia, você será considerado grande no reino dos céus. Mas se você desprezou os mandamentos de Deus na Bíblia, posto um dos menores, aqueles detalhes, esse aqui Deus não vai ligar não, liga sim, e vai fazer a diferença por toda a eternidade. Que tipo de eternidade você vai ter? Você vai ser um ser humano na ponta final, ou um ser humano honrado por Deus, por toda a eternidade no reino dos céus. Isso é que vai fazer a diferença. Então veja como Jesus está colocando a importância da Bíblia num patamar elevadíssimo. Jesus afirmou a realidade histórica de Adão e Eva, de Jonas sobreviver 3 dias na barriga do grande peixe, do dilúvio de Gênesis, da destruição sobrenatural de Sodoma, da transformação em estátua de sal da esposa de Ló, a provisão sobrenatural do maná no deserto. Esses detalhes miraculosos Jesus afirmou como fatos históricos. Jesus, orando pelo seu povo ao Pai, orou nesses termos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus usou a Bíblia como a autoridade final e máxima em qualquer controvérsia. Quando ele estava discutindo com os seus inimigos sobre um ponto de doutrina, Jesus citava a Escritura como prova. Aliás, ele insistia até que o tempo verbal de um verso bíblico era o suficiente para demonstrar doutrina, porque ele até no detalhe do tempo verbal escolhido e empregado pelo autor está certo. Se está assim na Bíblia, então acabou. Isso é o que Jesus ensinava. Jesus dizia que a Escritura nunca erra. Ele chegou a dizer: a Escritura não pode falhar, em João 10:35. Passará o céu e a terra, ele diz, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia não leva ao erro, ela leva à verdade. E quando Jesus discutiu com os saduceus, que não acreditavam na verdade sobre a vida após a morte, sabe o que Jesus disse? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Pensa sobre isso aí, deixa isso penetrar na sua mente. Errais, não conhecendo as Escrituras. Sabe por que vocês estão errados? É falta de Bíblia, falta de conhecimento da Bíblia. Se vocês conhecessem melhor a Bíblia, vocês não estariam com ideias erradas igual essa aí que vocês estão aí. Isso é a forma em que Jesus tratou a Bíblia. Ele diz: se você estudar a Bíblia, e suficientemente estudar a Bíblia e crer na Bíblia, você não vai errar. Você vai errar se você não conhecer a Bíblia bem. Jesus sustentou que a Bíblia contém a mensagem essencial que o ser humano precisa para ser salvo. Aliás, ele disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o contexto é num sentido em que alguém está dizendo: alguém tem que ir lá pregar para esse povo, e de preferência alguém dentre os mortos, uma pessoa ressuscitada, para as pessoas verem um milagre e crer. E Jesus diz: não precisa não, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia, é só dar ouvidos à Bíblia. E se derem ouvidos à Bíblia, sabe o que acontece? Se eles derem ouvidos à Bíblia, eles não vão parar no inferno. Gente, que importância Jesus está dando à Bíblia. Isso é o ensino de Jesus sobre a Bíblia. Hoje, veja em Mateus capítulo 15, aqui Jesus entra em uma polêmica com os fariseus sobre uma coisa muito interessante. Os fariseus respeitavam a Bíblia, eles tinham a Bíblia como autoridade, e nesse sentido Jesus e os fariseus concordavam. Mas os fariseus, além da Bíblia, tinham outra autoridade. Eles tinham a sua própria tradição. Entrou na cabeça desse povo que a ideia é que, mas os doutores do povo de Deus, quando eles chegam num consenso, eles são direcionados por Deus também, eles também são infalíveis.
E isso era muito forte entre os fariseus na época de Jesus, e Jesus jogou toda essa ideia fora, essa ideia de que a tradição recebida dos servos de Deus do passado pode ser alguma espécie de autoridade. E ele disse, não, autoridade é o que Deus fala. Aquilo que o puritano William James disse, regra de fé e prática é só aquilo que veio por inspiração divina, e não por tradição humana. Mateus 15, verso 2, veja só. As pessoas perguntam a Jesus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? E eles estavam encucados com isso e até, na verdade, meio que censurando Jesus, porque eles não estavam dando bola, isso é tradição dos anciãos. Tá, não está na Bíblia não, mas é tradição dos anciãos, ora essa, tem que guardar. Eles guardavam, eles valorizavam. Aí eles explicaram, porque não lavam as mãos quando comem. Veja a resposta de Jesus e veja como que Jesus faz uma diferença, uma distinção entre tradição de homens, mesmo que de homens crentes na palavra de Deus, e Bíblia inspirada. Verso 3. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E olha o que ele fala. Sabe o que acontece? A Bíblia fala uma coisa, vocês inventam uma tradição. A tradição de vocês entra em conflito com a Bíblia e vocês guardam a tradição de vocês. E por que vocês estão fazendo isso, hein? Verso 4. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte, mas vós dizeis, e aqui vem da tradição, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, e a oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E veja o protesto de Jesus. Jesus está dizendo, não estão no mesmo patamar de autoridade. Vocês estão seguindo a tradição humana. Isso é coisa humana, isso não é de Deus. Vocês não podem invalidar a palavra de Deus, afinal, ora, é a palavra de Deus. Vocês estão seguindo as tradições humanas. Verso 7, ele ainda afirma com muita veemência, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. Está vendo? Olha a diferença. O que está na Bíblia, palavra de Deus. Essas outras tradições aí que se ajuntam num contexto cultural religioso é o quê? Preceitos de homens. E Jesus diz, não é a mesma coisa, não tem nem como comparar. E a única forma aceitável para se adorar a Deus é aquela que Deus mesmo prescreve na sua palavra. Você não pode seguir as tradições humanas, não pode seguir o que os doutores da religião levantam. Tem que seguir o que está na Bíblia. É isso que Jesus trata a Bíblia. Como que o ser humano deve viver? O que foi que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, Jesus insistia que você deve obedecer a Bíblia em tudo, desde as grandes coisas, as coisas maiores, como a justiça, a misericórdia e a fé, até as coisas menores, como o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Jesus diz que é para guardar tudo. Então é muito claro que Jesus está dando à Bíblia a autoridade máxima. Aliás, Jesus obedeceu tudo que está na Bíblia. Ele o fez melhor do que qualquer pessoa que jamais viveu e de longe. Jesus cumpriu toda a lei. Quer falar de um homem que levou a sério a Bíblia? É Jesus. Agora aí chega alguém e diz o seguinte, não, mas eu sigo Jesus, só que não, assim, não acredito na Bíblia não. Acho que uma pessoa assim não entendeu nem o que Jesus queria. Essa pessoa está nessa categoria de errar por não conhecer as Escrituras. Pessoas que falam isso tipicamente são pessoas que nem leem muito a Bíblia. E erram porque não creem na Bíblia, porque não entendem a Bíblia. Você quer me dizer que uma pessoa que diz assim, eu acho que Jesus foi um enganador, é um cristão? Porque veja só, se Jesus ensinou o erro, isso é sério.
Jesus ensinou isso. Essas declarações de Jesus nos colocam apenas em 3 possibilidades. Primeira possibilidade, Jesus sabia que a Bíblia não era tudo isso aí que ele está dizendo que ela é, mas ele falou essas coisas e deu a entender isso aí a si mesmo. Ou seja, Jesus foi um enganador. Claro que se você acredita isso sobre Jesus, você não pode dizer que você crê em Jesus. Ou alguém talvez diria, não, veja só, é o seguinte, sabe? Jesus, sinceramente, achava que a Bíblia é tudo isso aí, mas ele foi assim, meio que contaminado pelos seus tempos. Isso era o que os judeus acreditavam na Bíblia, ele foi criado naquele contexto, ele pegou isso, mas é a questão da natureza humana de Jesus pegou isso, sabe? Só que assim, ele errou. Uma pessoa que diz isso está dizendo que Jesus foi um iludido. Em nada confiava como mestre da verdade sobre religião. Alguém vai chegar e dizer o seguinte, não, eu creio que Jesus é a verdade em carne, que o seu ensino é o mais puro, o que ele falar eu acredito, menos nisso. Nisso aí eu acho que ele errou, sabe, porque ele foi infectado por ideias dos seus contemporâneos. Irmãos, você acha que Jesus pode ter errado falando coisas desse tipo? Então você vai achar que ele foi infectado com ideias religiosas quando ele falou da ressurreição, ou quando ele falou do juízo final, ou quando ele falou de qualquer assunto. Você vai dizer assim, nós temos que avaliar se Jesus aqui também não foi infectado. E no final das contas, sabe quem que vai ser o Senhor e Mestre da sua vida? Não vai ser Jesus, vai ser você mesmo. Você não vai dizer, eu creio porque Jesus ensinou, você vai dizer, eu creio se eu acho. Ou você tem uma terceira alternativa. De fato, Jesus falou a verdade. Jesus acertou. A Bíblia é isso tudo mesmo, que Jesus deu crédito a ela por ser. E essa é a única crença que é compatível com você dizer, eu sigo Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é aquele que, o que ele falar, eu creio. Veja em João capítulo 5, verso 46 e 47. Quero que você veja isso comigo, irmãos. Porque a verdade é que Jesus Cristo mesmo considerou impossível crer nele sem crer realmente na Bíblia. João capítulo 5, verso 46, Jesus disse assim, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Vamos parar aí, vamos analisar isso. Primeira coisa que Jesus diz é o seguinte, uma pessoa que realmente acredita em Moisés vai ficar sem saída, vai ter que acreditar em Jesus também. Me mostra uma pessoa que diz, não, eu acredito em Moisés, mas eu não acredito em Jesus, você está me mostrando uma pessoa que não acredita em Moisés. Porque Moisés profetizou Jesus, ele falou sobre Jesus, ele preparou o caminho para Jesus. Uma pessoa que creu e entendeu a mensagem de Moisés, vai fatalmente crer em Jesus. Se alguém crer realmente em Moisés, vai crer também em Jesus. Mas veja agora o verso 47. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E aí esta é a pergunta do próprio Senhor Jesus. A pessoa diz, Moisés conta umas coisas lá que, não sei se eu acredito naquilo não, sabe, aqueles negócios lá de Gênesis, aqueles negócios lá de criação, aqueles negócios lá de, sei lá, viu? Então tá, olha o que Jesus diz então para você. Se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se você não acredita em Moisés, você não acredita em Jesus. É isso. Se você não acredita na inspiração da Bíblia, na verdade você não acredita em Jesus, você não aceita a sua autoridade. É muito oco sair por aí dizendo, Jesus é o meu Senhor, mas eu não tenho nenhuma forma de saber a sua vontade, eu faço o que eu quero. Ou ele é seu Senhor e ele transmite a sua vontade pela sua palavra, então você obedece a sua palavra, ou na verdade ele não é seu Senhor, porque você não reconhece quando ele fala. E é nisso que cai o erro da pessoa que diz, eu não creio na inspiração da Escritura. Então o apóstolo Paulo, a Timóteo, está dizendo isso. Timóteo, a palavra que você aprendeu é segura, ela é verdadeira, ela é inspirada por Deus, ela não leva ao erro, ela livra do erro, ela corrige, ela repreende, ela instrui no caminho da justiça. Permaneça nisso. Que nós possamos permanecer também.
Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração nesse momento, encerrando nossa mensagem dessa noite.